Essas teses que Lutero, aquele tempo, apregoou na capela de Wittenberg, elas, se você ler todas as 95, elas se baseiam pelo menos em 3 temas principais. Primeiro, o combate à penitência. Segundo, o combate às indulgências. E o terceiro, a ênfase na salvação pela fé. E eu sempre digo que o que de fato nos diferencia dos católicos romanos é exatamente o ponto em que Lutero mais deu ênfase, ou seja, a justificação pela fé. Lutero era um padre católico extremamente dedicado à sua religião e que por vezes se autoflagelava por causa dos seus pecados. Até que um dia ele leu Romanos 1,17, onde está escrito que a fé vem pelo ouvir. Aliás, que o justo viverá da fé. Veja, meus amados irmãos, a justificação pela fé é o tema que nos separa, que nos diverge dos católicos romanos. E é exatamente esse ponto que se levanta um universo de diferenças. E todas essas teses que Lutero enfatizou, elas sempre trazem essa abordagem de combate, elas sempre trazem essa abordagem de denúncia. E veja, eu queria chamar sua atenção essa noite, já que somos uma igreja de linha reformada, acreditamos no princípio da reforma, de igreja reformada sempre se reformando. Entenda bem isso, meus amados irmãos. A reforma protestante, ela sempre se baseou em pelo menos 2 principais questões: denúncia e a principal delas, a centralidade das Escrituras. Essas 2 coisas não podem ser conflitantes entre si. À medida em que apresentamos a suficiência das Escrituras, nós também temos que ter a ciência do que o nosso compromisso nos impulsiona. E por vezes, o compromisso da igreja será o compromisso de denunciar aquilo que está errado. Pare para prestar bem atenção no que Lutero disse nessas 2 teses, e se não lhe bate um sentimento de revolta face ao que estava acontecendo. E veja, meus amados irmãos, há registros de que Lutero não era um homem como Calvino. Calvino foi considerado o filósofo da reforma, a mente pensante da reforma protestante, aquele que instituiu as 95 teses. Calvino foi aquele que pensou, orquestrou sistematicamente a doutrina da reforma ou da igreja reformada. Lutero, para parafrasear o pastor Jonas Madureira, foi um doido que Deus levantou e lhe deu a graça de enfrentar o Papa. Lutero, pelo seu escrito, pelo seu caráter deixado na sua leitura, parece um homem revoltado consigo mesmo, com o sistema ao seu tempo, e que se levantou para dizer: eu não concordo. E sabe, meus amados irmãos, por vezes o sentimento que nos sobrevém é de conformismo face ao que está errado. E talvez seja-nos necessário, tal qual Lutero, nos levantarmos uma vez ou de vez em quando e nos revoltarmos com circunstâncias que desagradam a palavra de Deus. Mas pastor, a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos. É verdade. A paz que Jesus nos dá, nós temos que buscar. Mas o falso comodismo que nega as suficiências das Escrituras, ele deve ser combatido veementemente. Lutero é um dos meus frasistas preferidos. Eu acho que ele só perde para Calvino, aliás, para Spurgeon. Mas veja, tem frases de Lutero que são emblemáticas. E tem uma frase dele que ela é extremamente importante e necessária nesse contexto. Lutero vai dizer o seguinte: ele, envolvido por esse sentimento de denúncia, ele vai simplesmente dizer que seria, perdão irmão, estou falando Lutero, mas é Calvino. Calvino disse que, ainda nesse contexto de reforma, ele disse que seria um covarde se ele visse a palavra de Deus sendo vilipendiada e ele não protestasse. E ele faz uma comparação interessante: assim como o cão late quando vê o seu dono ser atacado, eu me levanto contra aqueles que se levantam e adulteram a palavra de Deus. A pergunta é, irmãos, qual o nosso nível de indignação face ao vilipêndio que
que se faz no nosso tempo a despeito da palavra de Deus. É tanto que, se você pegar as 5 solas da Reforma, as 5 solas ou os 5 somentes, eles sempre começavam com a ideia de reafirmar, e a segunda ideia era a ideia de negar. Por exemplo, no Sola Escritura, eles afirmavam: reafirmamos que a Escritura é inerrante como fonte única da revelação divina escrita, única para constranger a consciência. E ao mesmo tempo, eles traziam a negativa. Eles vão dizer: negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Em outras palavras, irmãos, a fé reformada, ela sempre busca pela verdade. A fé que nós defendemos, meus amados irmãos, é uma fé confessional que busca a verdade a todo tempo e a qualquer custo. Veja que a fé confessional é uma fé que afirma o que crê, ao tempo que nega aquilo que não crê. Uma fé que confessa o que crê é uma fé que sabe colocar o devido sim naquilo que a Bíblia diz sim, ao mesmo tempo que sabe colocar o devido não naquilo que a Bíblia diz não. Nós preferimos ficar com a Escritura. Nós estamos completando um ano como igreja de plantação e ainda somos poucos. Mas a verdade, meus amados irmãos, é que as manhas, as mágicas do sagrado para fazer a igreja encher, nós sabemos fazer. E por que não o fazemos? Porque lutamos pela verdade. E não se assustem, os homens odeiam a verdade. As pessoas, na sua grande maioria, elas não buscam a verdade de Deus, elas querem a verdade delas mesmas. É por isso que esse movimento, meus amados irmãos, o movimento de reforma, como eu disse para vocês, é um movimento que, sem sombra de dúvidas, a todo tempo e a todo custo busca pela verdade. E a pergunta que eu faço é: qual o nosso compromisso com a verdade? Qual tem sido o nosso empenho para lutarmos por causa da verdade? Veja o que Calvino disse. Calvino disse que ele seria um covarde se visse a verdade da palavra sendo negligenciada e não protestasse. Parece que nós nos esquecemos que somos protestantes. Deve haver em nós um sentimento de uma espécie de santa revolta, que não faz barulho por qualquer coisa, mas que sabe que Deus nos chamou para o estabelecimento da verdade a qualquer custo. Meus amados irmãos, Lutero disse: fora, pois, com todos estes profetas que dizem ao povo paz, paz e não a paz. Claramente aqui, Lutero está fazendo um eco ao versículo de Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Jeremias 6,14 talvez tenha sido o versículo que deu base ao que Lutero falou, porque esse versículo diz o seguinte: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Esse é um dos versículos bíblicos que mais me assustam, porque, segundo Jeremias, falsos profetas anunciam uma falsa paz. E vou até repetir, irmãos, porque isso é muito semelhante aos nossos dias. Falsos profetas anunciam uma falsa paz. É por isso que eles são populares. Escute bem, meus irmãos. Falsos profetas são populares. Por quê? Porque geralmente eles anunciam uma falsa paz. E parece que o acúmulo dos falsos profetas nos nossos dias talvez seja um castigo de Deus a pessoas
que procuram o seu próprio interesse e por isso Deus lhes permite a própria condenação de ouvir uma falsa mensagem de um falso evangelho que anuncia uma falsa paz. E é interessante que no caso destes profetas, segundo Jeremias, eles tratavam a ferida do povo com palavras agradáveis e não de cura. Sabe aquela história de que o mundo começou a dar errado quando o Metiolate parou de arder? Não tem essa história, não tem esse meme? E eu concordo, viu, irmãos? Quem aqui é da época do Metiolate que ardia? Irmão, aquilo ardia que era, né? Sara nunca passou por essa fase, não sabe nem o que é isso. Mas quem foi da época aqui que jogava bola, chegava em casa ralado, tinha que passar Metiolate, sabe o que eu estou dizendo? Passava Metiolate, eita que prova. E depois para tomar banho era mais prova ainda. Por quê? Porque a lógica do remédio era, vai arder, mas vai sarar. Vai doer, mas vai ficar curado. Esses falsos profetas, segundo Jeremias, faziam o contrário. Eles queriam curar a ferida do povo com palavras agradáveis e não com a palavra da verdade. E sabe, meus amados irmãos, talvez você foi condicionado a reter, talvez você foi condicionado a ir para uma igreja ou para um auditório e ouvir uma palavra que agrade o seu coração, quando na verdade nós devemos nos contentar com a suficiência da palavra e não com o efeito, melhor dizendo, nós não podemos nos encantar com palavras de efeito, mas com o efeito da palavra de Deus. É interessante que eles zombavam das ameaças, eles zombavam do perigo, convencendo o povo que não deveria acontecer o pior. Mas diante do eminente perigo, a pergunta é: como ter paz ou como gritar paz? Isso fala, irmãos, de um perigo terrível, que é o perigo do conformismo em meio ao caos. Já parou para pensar que tem pessoas que não se convencem da gravidade das situações que estão inseridas? Tem gente que busca uma falsa paz em forma de um escapismo para viver numa fé mergulhada no positivismo, acreditando a todo tempo que vai dar tudo certo. E até canta, né? Vai dar tudo certo. E em nome de uma paz que não é a paz, mas é conformismo, buscam uma vida divorciada da verdade. Essas pessoas abraçam uma teologia errada, disfarçada de paz, e até justificam os versículos isolados dizendo: mas a Bíblia diz que a paz de Cristo deve reinar em nosso coração. Aí desenvolvem uma fé sensitiva, tipo assim: se eu estou em paz é porque Deus está no negócio. E aí orou, está sentindo paz? Tô. Então vai que Deus está. Não é bem assim. E essas reações sensitivas só nos levam a uma fé infantil. Irmãos, essa tese de Lutero, que diz que os falsos profetas gritam paz, paz, onde não há paz, me lembra uma outra frase conhecidíssima de Lutero. E essa frase, para mim, é uma das melhores frases que Lutero já deixou. Veja só, ele diz o seguinte, diante do contexto ali de levantes que Lutero... Irmão, eu fico pensando assim, o pastor Fábio trouxe uma palavra maravilhosa aqui na nossa introdução do culto, no nosso prelúdio, falando sobre as dificuldades que a gente passa, né? As angústias, as perseguições, as encrencas. Imagine Lutero. Irmãos, Lutero estava lá de boa não, né? Que ele nunca teve de boa, que ele era muito conflitado, vivia em guerra contra os seus pecados. Mas toquei, até aí tudo bem, todo crente passa por isso. Só que um dia ele leu a Bíblia e falou: agora eu vou ter que me levantar, porque se Deus lhe mostra uma necessidade, Deus quer que você resolva essa necessidade. Lutero percebeu e disse: não, peraí, vou ter que me levantar contra aqui esse sistema todo, vou perder minha paz, mas vou fazer o que Deus mandou. Aí Lutero, irmão, por pregar a palavra, por
trazer de volta a centralidade das Escrituras no culto e na vida, Lutero foi perseguido, o Papa mandou matar, Lutero teve que fugir, ficou escondido no castelo de um rei, perdeu a paz, viu todo mundo se levantar contra, foi chamado de herege, excomungado, tudo por causa da paz. Aí ele fala o seguinte, olha a frase de Lutero: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Vamos, essa frase aqui, ó, Lutero teve muito erro, eu sei, mas essa frase aqui podia estar na Bíblia, podia ser versículo. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A pergunta que Lutero fazia é: como ter paz quando a verdade é negligenciada? Essa frase de Lutero, irmãos, ela nos traz um sentido interessante. É que ela nos confronta ou confronta aqueles que, em nome de um discurso de paz e amor, abrem mão de verdades bíblicas. Agora veja quão confrontante é essa frase, pois de certo modo ela coloca a busca pela verdade como uma ordem e a busca pela paz apenas como uma possibilidade. Deu para entender? Mas Lutero sabia que naquele contexto essa frase se encaixava perfeitamente, porque é óbvio que nós devemos buscar sempre a paz. A Bíblia diz isso, é só você ler Hebreus 12:14. A paz de Cristo que o mundo não conhece, é óbvio. Paz e verdade, elas podem andar juntas no sentido da plena paz que Cristo nos deu. Mas quando o negócio, irmãos, é a paz dos homens, ela sempre estará em contraste com a verdade divina. O que Lutero está falando aqui é o seguinte: é que a paz que os homens oferecem, ou seja, a falta de perseguição, a tranquilidade, ela sempre vai estar confrontada com a verdade do Evangelho. E essa verdade do Evangelho pode e deve nos custar muito caro. Então veja que interessante. Será que nós, assim como Lutero, estamos dispostos a perder a paz em busca da verdade? Será que nós, assim como os reformadores, temos esse interesse divino de buscarmos a verdade de Deus, ainda que a nossa paz ela seja negligenciada? Amém, igrejinha? Amém, irmãos? Lutero completa sua tese e diz que abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo cruz, cruz e não a cruz. Eu acho a lógica de Lutero maravilhosa, porque a cruz de Cristo, segundo Lutero, está em oposição à falsa paz produzida pelos falsos profetas. Seja considerado tolo todo aquele que diz paz onde não há paz, mas seja considerado justo todo aquele que diz cruz onde não há cruz. Lutero deixa claro para nós, irmãos, que a cruz de Cristo, ela se coloca em oposição à falsa paz produzida pelos falsos profetas. A cruz é a nossa causa. A cruz é a nossa bandeira. A cruz de Cristo é a nossa mensagem. Escute, irmãos, a cruz sempre fará oposição às nossas vaidades frívolas. Evangelho sem cruz é só um palanque para desfilar as nossas vaidades. Evangelho sem cruz é, na verdade, um desfile religioso para o nosso ego vaidoso. É por isso que nós devemos gritar cruz onde não há cruz. O que Lutero está dizendo é: o Evangelho de Jesus, ele tem uma palavra-chave, ele possui uma mensagem central. E que mensagem é essa? A mensagem da cruz. A cruz de Cristo. Será que nós estamos dispostos a trocar a falsa paz que o mundo dá
a falsa paz que os falsos profetas pregam, pela verdade da mensagem da cruz. Lutero clamou cruz onde não havia cruz. A nossa fé deve clamar a mesma coisa. Agora, é interessante que dentro desse contexto, a gente se volta ao versículo ou aos versículos que nós lemos em 1 Coríntios. Eu espero que você tenha deixado a sua Bíblia aberta, porque é essa lógica que Paulo vai argumentar. Paulo vai dizer que nós pregamos o Cristo crucificado. E olha o que ele vai dizer no versículo 22. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Olha que interessante. Paulo está mostrando para nós aqui, irmãos, a tensão pela popularidade das massas. Nós temos aqui dois povos destacados por Paulo, os judeus e os gregos. E esses dois povos clamavam por algo. Os judeus clamavam por sinais miraculosos e os gregos por sabedoria. Agora veja, a massa dos judeus pedia sinais, a massa dos gregos clamava por sabedoria. O termo grego aqui é gnosis, não é uma sabedoria bíblica, é uma espécie de conhecimento misterioso. Isso é muito comum hoje, né? Pessoas que arrevogam para si serem detentoras de um conhecimento que ninguém sabe. Agora, olha que interessante. Essas duas tensões dessas duas massas, uma que procura sinal e outra que procura mistério, se parece muito com os nossos dias. Porque as tentações midiáticas das massas evangélicas hoje ou clamam por sinal ou clamam por mistério do misticismo. É ou não é? É engraçado alguns irmãos que você questiona os exageros que ele faz no culto e fala assim: irmão, você tem como me mostrar que essa prática é bíblica? Aí ele não consegue provar na Bíblia e fala assim: não me julgue porque é mistério, né? Então coloca na conta do mistério o que é heresia. Então veja, Paulo está dizendo aqui, nós temos dois grupos: os judeus que procuram sinais miraculosos. Tem gente que só vai para o culto para isso, e para ele o culto só presta se tiver arrepio, se tiver coisas sobrenaturais. Assim como os gregos que procuram um conhecimento oculto que não foi revelado. Aí Paulo está mostrando para nós o seguinte: é que a nossa mensagem não deve ser alterada em face o que clamam as massas. Porque talvez a massa clame: nós queremos mistério. Ou talvez a massa clame: nós queremos sinais. Aí Paulo fala: nós porém o que, Paulo? Nós porém pregamos uma mensagem popular. Nós porém pregamos uma mensagem que não lota auditório. Nós porém pregamos a Cristo crucificado. Nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que Paulo está dizendo é: nós não nos curvamos às tentações midiáticas de grego nem de judeu. Nós não buscamos agradar um ou outro, mas a mensagem que nós pregamos continua sendo a mensagem da cruz. A cruz é que faz distinção entre o que as pessoas querem ouvir e entre o que de fato elas precisam ouvir. É muito estranho igrejas que não falam sobre a mensagem da cruz. Judeus e gregos não aceitavam a cruz por duas razões. Veja só, os judeus, ou para os judeus, a cruz era inconcebível, porque o Messias esperado pelos judeus jamais, na lógica deles, seria entregue numa cruz. Os judeus, ou o Messias dos judeus, na verdade, viria para reinar sobre um trono e vencer Roma de forma militar. Então eles olharam para Cristo e falaram: não, esse Messias aí para nós não. Já os gregos, é interessante porque os gregos, eles olhavam para a mensagem da cruz e chamavam aquela mensagem da cruz de loucura. É a chamada mensagem da cruz, a mensagem
louca da cruz, ou a mensagem da loucura do Nazareno. E por que eles achavam assim? Porque na ideia filosófica grega, na ideia dos filósofos gregos e da cultura grega, eles jamais aceitariam um Messias, um Salvador que foi entregue na cruz do Calvário. Por quê? Porque jamais um deus do Olimpo grego morreria. É interessante isso. Os deuses do Olimpo sempre são mostrados como força, com voz de trovão, com aquela pompa de Deus. Então, para eles, a mensagem da cruz é loucura. Aí Paulo vai argumentar aqui no texto que a graça, aliás, a cruz para os judeus era um escândalo, para os gregos era loucura. Mas olha o que ele fala em 1 Coríntios, nesse mesmo texto, capítulo 1, versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, Robson, ela é escândalo para os judeus, ela é loucura para os gregos, mas para a igreja ela é poder de Deus. Para a igreja, essa mensagem, a mensagem da cruz, ela é poderosa. Por quê? Porque foi essa mensagem da cruz que nos atraiu, nos chamou, nos salvou e nos resgatou. Então não se assuste quando você anunciar a mensagem da cruz. Geralmente a reação que as pessoas terão ao ouvir a mensagem da cruz é dizer: isso é loucura, isso é um escândalo. Mas para nós, irmãos, continua sendo a manifestação do poder de Deus. E Paulo conclui no versículo 25 dizendo: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Paulo não rebate o argumento grego dizendo assim: não, loucura coisa nenhuma. Ele assume, é verdade. Vocês não estão falando que é loucura? Pois bem, então é loucura, mas é loucura de Deus. Ele contrapõe a loucura de Deus com a sabedoria humana e fala: a loucura de Deus é mais forte que a sabedoria humana. E Paulo ainda vai dizer que por causa disso, a cruz de Cristo, ela é um golpe no ego humano. Escute-me bem, irmãos, a cruz de Cristo sempre será um golpe forte no nosso ego vaidoso. Eu queria que você viajasse comigo agora para as últimas cenas de Jesus na cruz, capítulo 19 de João. É interessante que na cruz nós temos ali algumas pessoas que foram confrontadas por sua motivação na cruz. E permita-me encerrar citando algumas pessoas. João 19, 23. Olha o que diz João 19, versículo 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Ali, na cruz, irmãos, estavam os soldados. Agora vejam só, os soldados estavam na cruz por obrigação e não por chamado. Por que é que os soldados estavam ali? Porque eles foram escalados. Então, eles estavam ali para cumprir a escala de trabalho. A pergunta é: o que nos foi, ou o que é que tem feito nos atrair à cruz? Será que nós estamos aqui porque nós somos escalados, ou porque nós somos chamados e atraídos pela mensagem da cruz? Deixe-me, por favor, confrontar as suas motivações hoje aqui. Será que você está aqui porque você canta no louvor e foi escalado para isso? Será que você está aqui porque você foi escalado para dirigir, como o pastor Fábio? Ou eu porque fui escalado para pregar? Ou porque você foi escalado para ficar na porta? Ou porque foi escalado para ficar no departamento infantil? Ou porque hoje é domingo, tem que estar na igreja? Irmãos, se a nossa motivação na cruz for equivocada, ela logo será revelada. Os soldados estavam ali porque era dia de escala, mas eles odiaram estar ali. E a pergunta é: qual é a nossa motivação com relação a estar aqui?
o que tem nos motivado a buscar a Deus, irmãos? Será que você tem compromisso com Deus ou com os sistemas e departamentos da igreja? E permita-me confrontar você ao tempo que sou confrontado, porque talvez a sua lógica é: eu estou aqui porque é domingo. Mas não é bem isso, irmãos. Nós devemos estar aqui porque a cruz de Cristo, ela nos atraiu. Os soldados estavam ali porque eles eram obrigados. Tem irmão que fala assim: pastor, não estou indo mais à igreja porque eu não estou sentindo mais vontade. E eu falo assim: tem dias que eu não estou com vontade de ir na academia, mas eu vou. Na força do ódio, mas eu vou. Por quê? Porque eu quero conscientizar a minha mente que eu não vou para a academia quando eu estou disposto, quando eu tomo uma creatina Red Power que Diogo me passa. Mas eu vou lá porque eu tenho uma disciplina comigo mesmo. Se nós usássemos essa lógica para virmos à igreja. Não estou com vontade, mas quem disse que é por vontade? Não estou sentindo, mas quem disse que é por sentir? Nós estamos aqui, irmãos, porque a cruz de Cristo nos atraiu. Versículo 25 é interessante, veja só o que diz João 19, 25. Perto da cruz estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Veja, perto da cruz restaram apenas, conte comigo, a mãe, a irmã da mãe, ou seja, a tia de Jesus, Maria Madalena e João. Quantas pessoas? Não fecha uma mão, irmãos, não fecha uma mão. Mas há tempos atrás, enquanto ele pregava e multiplicava pão, fazia milagres e sinais, a Bíblia diz que uma multidão enorme o seguia, irmã Dora, caravanas e caravanas e caravanas, mas na cruz só tem 4. A cruz confronta as nossas motivações, irmãos. Lutero disse que seja considerado sábio, ou seja considerado justo aquele que grita cruz onde não há cruz. Por quê? Porque a mensagem da cruz é dolorosa, ela golpeia o nosso ego. Porque na mensagem da cruz você pede água e lhe dão vinagre. Mas dias atrás ele falou: eu sou a água da vida, e agora está com sede, e o que lhe dão é vinagre. A mensagem da cruz, ela golpeia o nosso ego, porque tem um cara insultando a gente aqui do nosso lado, dizendo: se tu és o Filho de Deus, sai daí, larga-te dessa cruz, salve a ti, salve a nós. Aí 5 minutos depois o cara se converte na cruz, por uma obra do Espírito, e fala: esse aí é o verdadeiro Filho de Deus. Aí se a mensagem da cruz, pastor Fábio, fosse a mensagem dos hinos que a gente ouve, Jesus certamente diria: que nada, você estava duvidando de mim, agora você vai sofrer. Aí já tocava aquele hino no fundo musical: quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora você... Mas como a mensagem da cruz, irmão, é loucura para o mundo, Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bendita a mensagem da cruz de Cristo. Bendita a mensagem da cruz que nos salvou. A cruz é para poucos. E tantas multidões que ouviam Jesus, restou apenas 4. Interessante, irmãos. Jesus terminou os seus dias com apenas 4. Paulo terminou os seus dias sozinho em uma masmorra, aprisionado, e disse: só Lucas está comigo. A pergunta é: como é que você projeta o final da sua vida? Paulo acabou só. Jesus só tinha 4. A pergunta é: você quer esse evangelho? Então analise bem os riscos que lhe serão imputados. O texto ainda diz que estava ali Maria, irmã da mãe. Maria, irmã de Maria. E é interessante que, para a maioria dos teólogos, essa Maria era a mãe de Tiago e João. Aquela mãe de Tiago e João que fez aquele pedido a Jesus. Lembra do pedido que ela fez?
lá em Mateus 20:20, ela falou o seguinte: permita, Senhor, que no seu reino os meus 2 filhos se assentem no teu trono, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que é que ela pensou? Jesus vem aí, vai estabelecer o reino dele, e tal qual Nabucodonosor, Dario, César, Alexandre o Grande, ele vai dominar todo mundo, vai estabelecer o seu reino e vai precisar da corte, né? Do STF de Jerusalém. Então ele vai colocar, ela pensou assim, já que ele vai estabelecer o seu reino, Senhor, coloque um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Aí sabe o que Jesus respondeu para ela? Você não sabe o que você está pedindo. Está no texto. Jesus disse, você não sabe o que você está pedindo. Por quê? Porque ele deixou para revelar a ela só exatamente agora na cruz. Ela pediu, Senhor, coloca um filho meu, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ele está na cruz, ela está olhando, quem é que está à direita e à esquerda dele, irmãos? 2 ladrões crucificados. Como que, em outras palavras, a cruz perguntou para aquela mulher: você quer mesmo esse evangelho? Você quer mesmo reinar com Cristo? Então bem-vinda. Reinar com Cristo é trocar o trono pela cruz, é receber coroa de espinhos, é receber morte ao invés de vida, mas a garantia de uma vida eterna, de louvor e glórias ao nome daquele que morreu, mas ressuscitou e vive está entre nós. Eu fico imaginando a cara daquela mulher quando pensou, eu pedi um filho meu à direita ou da esquerda. Olha aqui, ó. O texto ainda fala para a gente concluir, irmãos, que estava ali Maria Madalena. Maria Madalena. E muito se fala de Maria Madalena, né? Quem foi Maria Madalena, irmãos? Foi uma... Quem disse que ela foi prostituta? Quem foi que disse? Em que versículo bíblico está lá? Maria Madalena que foi prostituta? Não tem. O texto só diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Só que a nossa mente é tão ligada a pecados sexuais que a gente pensa logo, se foi 7 demônios, era uma prostituta, não tem outra, né? Mas já parou para pensar que ela podia ser uma fofoqueira e tinha 7 demônios? Podia. Uma caloteira, ou fofoca grande, uma caloteira, sei lá o que for. Mas a gente colocou, já condiciona logo, não, é pecado desse nível aí, só pode ser sexual. Muito provavelmente ela não era prostituta. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela servia Jesus com seus bens, e nenhuma prostituta à época era rica. Mas veja, o texto diz que daquela Maria Madalena Jesus expulsou 7 demônios, e ela estava ali, irmãos, na cruz. Isso me indica a pensar que a única motivação que ela tinha para estar ali era uma só, era gratidão. Gratidão. Irmãos, Pedro negou, Judas traiu, os outros fugiram com medo de ser mortos também, mas Maria Madalena estava lá, como quem diz, Senhor, o que tu fizeste em minha vida não há preço que pague, então estou aqui diante da tua cruz. Ela chegou perto da cruz, irmãos. Resultado, quando Jesus ressuscita, ela é a primeira a ouvir a grande mensagem do Evangelho: vá e diga aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Quanto mais próximo da cruz, maior será a nossa visão do Cristo ressuscitado. O problema, irmãos, é que nós queremos o Cristo ressuscitado, mas não queremos ver a cruz. Maria Madalena não. Ela foi até o final. Em outras palavras, a cruz, ela revela quem é motivado por motivações equivocadas, mas também revela que a cruz é lugar dos agradecidos. Eu quero concluir, irmãos, perguntando: você tem motivos hoje para agradecer a Deus? Você tem motivos hoje para dar glórias a Deus? Graças a Deus, irmãos, por sua cruz. Eu concluo perguntando mais uma vez: qual a nossa motivação no Evangelho, se não a cruz?
Não, pastor, minha motivação é vir para a igreja e arrumar uma namorada. Não, pastor, a minha motivação é vir para a igreja e ficar rico. Não, pastor, minha motivação, se a sua motivação não for outra que não a cruz de Cristo, você precisa rever o seu conceito de cristianismo. A igreja reformada, irmãos, não nasce da ideia de divisão, mas de retorno às Escrituras. E retornar às Escrituras é retornar à mensagem da cruz. Eu paro e penso, irmãos, que a reforma protestante poderia ter sido mais um movimento que fracassou. E por que é que ela deu certo e nós hoje aqui fazemos coro aos 505 anos da reforma? Porque ela foi sustentada pela mensagem da cruz. Um dos hinos mais conhecidos da história da igreja, do movimento pós-reforma, diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Oh, irmãos, que essa seja a nossa oração, até morrer, que nós proclamemos a mensagem da cruz. Não foi por capacidade de Lutero. Lutero era um bruto, irmãos. Uma vez numa discussão lá entre Lutero e Zwinglio, né, pastor Fábio, sobre a questão da ceia, consubstanciação, transubstanciação, se Cristo fazia presente naquele momento da ceia, ou se era só uma simbologia. Aí diz que Zwinglio falou: não, é só um memorial, porque ele falou ali em memória. E Lutero bateu na mesa e falou: ele disse que estaria, pronto, acabou, levantou e foi embora, sem papas na língua. Mas sabe, irmãos, Deus precisa, vez ou outra, levantar um desse mesmo. Porque, como disse o pastor Fábio pregando um dia desse aqui, talvez se fosse Calvino, o prepulsor da reforma, com toda a sua retórica, né, toda a sua classe, talvez a reforma seria só uma questão filosófica. Aí Deus levanta um cisne, não um ganso, Lutero. Até o nome é forte, Lutero, né? O Martinho é só para enganar. Não foi por capacidade de Lutero, irmãos, foi pela obra de Cristo Jesus. No livro Teologia dos Reformadores, na página 55, Lutero conclui dizendo: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. E então, enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com meu amigo Felipe e o meu Amsford, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada, a palavra fez tudo. Que a palavra, irmãos, faça em nós aquilo que lhe apraz, pois a Bíblia diz que dele é o querer e o efetuar. Amém, igrejinha? Fiquemos de pé, vamos orar.